Olá, meus amigos, nosso fraterno abraço. Estamos aqui em mais um vídeo no canal Espírita Cristão, um projeto do Cristo, um projeto da luz. Hoje trazendo um tema muito exótico, muito diferente. Mas nem tudo que é diferente, aparentemente estranho, não tem a ver com a verdade ou com a realidade. Muitas vezes, a verdade é muito mais estranha do que o aceito pela sociedade tão materialista e tão distanciada das coisas elevadas. Então, aquilo que é socialmente aceito, aquilo que é estabelecido como verdade, pode estar muito distante da verdade. Esse preâmbulo para falar do tema, de um tema ligado à ufologia. Estou lendo um livro muito curioso de um mineiro, o médium paranormal Chico Monteiro. Eu viajei num disco voador. Eu viajei num disco voador. O livro relata a experiência desse paranormal que desencarnou ano passado, né? Deixou vários livros, tinha um trabalho reconhecido na área de curas mediúnicas e eu quero ler um trechinho de um capítulo, devo fazer mais de um vídeo, porque é muito interessante e merece ser analisado, né? Allan Kardec era um pesquisador. Se ele estivesse encarnado hoje, estaria estudando tudo isso, inclusive o tema da ufologia. Os avistamentos cada vez mais têm aumentado no planeta. Escrevi até um livro, um romance espírita e ufológico sobre o tema, né? O romance Cura Extraterrestre. Certamente vocês que acompanham o canal já devem ter ter tido acesso a este livro. Antes de ler e comentar o capítulo, convidar vocês para a nossa live de amanhã. Amanhã, às 19 horas, uma live, Rossano Sobrinho Responde. Já estão chegando as perguntas, né, as participações, e às 19 horas vamos ter uma hora de conversa aqui no canal, aqui no SEC. Tem um capítulo que o Chico relata uma experiência com o famoso comandante Asta Sheran, que é uma personagem muito conhecida na ufologia esotérica. Saibam, queridos, que o Espiritismo nos oferece lentes racionais para analisarmos quaisquer questões, inclusive a ufologia, né? O quinto postulado da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Então isso não é um assunto de doido, isso não é um assunto, ele pode ser tratado assim, de forma equivocada. Tem muita gente que viaja na maionese nesse assunto? Tem muita gente. Mas ele pode e deve ser tratado com seriedade? Sim. Inclusive o Vaticano tem um departamento que estuda o tema ufologia, não é? E o Espiritismo, há 160 anos, considera a realidade da vida inteligente fora da Terra. A gente tem dúvida se tem vida inteligente na Terra, não é? O capítulo é interessante. Uma experiência com o comandante Asta. Vamos falar Asta, esses nomes, né, que não são brasileiros. Foi bastante significativa a importância do contato que tivemos com Asta. Para aqueles que não o conhecem, trata-se de um ser muito conhecido nas rodas ufológicas, principalmente entre os devotos da ufologia esotérica. Conhecido como comandante Asta, existe no planeta Terra um grande movimento pró-contato com esse ser. A título de ilustração, para que se tenha uma melhor noção do status pelos humanos atribuído a Asta, esclarecemos que existem pessoas da ala mais extremista do esoterismo ufológico que garantem que ele é o comandante da nave onde se encontra nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Alguém pode falar, nossa, vê se Jesus Cristo vai estar numa nave espacial. Eu perguntaria se o planeta Terra não pode ser considerado também uma nave, né? É uma estrutura que carrega a humanidade. Não estaríamos dentro ou em cima de uma grande nave, não é?
acompanhando, o comandante da nave, onde se encontra nada mais, nada menos que Jesus Cristo, acompanhando todo o trabalho de preparação para o esperado arrebatamento, ou melhor dizendo, a separação do joio do trigo. Este trabalho também estaria sob a responsabilidade de Asta. Discussões à parte, no que toca à veracidade dos fatos citados no parágrafo anterior e considerando que onde há fumaça há fogo, pode-se imaginar a dificuldade de se contatar esse ser. Afinal, as responsabilidades são tantas que a burocracia astral deve inibir com bastante propriedade a iniciativa daqueles não contatados. Só que certa vez, na propriedade de outra família amiga em Itamaraty de Minas, esse conceito não foi respeitado. Éramos 5 pessoas fazendo uma pequena vigília e o entardecer prometia belas experiências. Tão logo anoiteceu, irmão Adolfo incorporou-me. Então, o Chico Monteiro era médio, né? É um médio, agora desencarnado, e o espírito Adolfo, né, incorporava de vez em quando nele, se comunicava. Incorporou-me e, conforme contado por meus companheiros, após os tradicionais cumprimentos, começou a apresentar um verdadeiro show pirotécnico proporcionado por naves com tamanho ligeiramente maior que o das estrelas. Então, eles estavam numa área rural, o espírito incorporou no Chico Monteiro e, de repente, o grupo de 5 pessoas começou a observar o movimento de naves no céu. Como se encontravam com uma lanterna de longo alcance, minha esposa Pompeia e meu amigo Caetano tentaram se comunicar, piscando para aquelas naves. Pompeia conta, elas nos respondiam da mesma forma. Nós piscávamos 5 vezes, elas piscavam 5 vezes. Nós piscávamos 4 vezes lentamente, elas repetiam. E piscavam 4 vezes lentamente, até que o Caetano resolveu perguntar em código Morse. Asta, né? O amigo perguntou se era Asta Sharon que estava ali, né? Naquela manifestação. E a resposta veio num brilhar esplêndido de uma única nave. Perguntou novamente, a resposta se repetiu. Para complementar, conta minha amiga Carmen Luísa, a quem carinhosamente chamamos Misa, a nave então aproximou-se e notamos que quanto mais próxima ela se apresentava, maior era a pressão sobre nossas cabeças. Mas nos encontrávamos com um estado de espírito bastante equilibrado. Neste momento, irmão Adolfo perguntou se estávamos preparados para aquele contato, pois Asta era ali presente. Naturalmente, todos dissemos que sim. E ao aproximar-se, mais ainda, de repente, com muita rapidez, a nave diminuiu de tamanho até desaparecer. Foi quando irmão Adolfo esclareceu que muito próximo dali havia alguém que corria o risco de passar mal do coração devido à força energética daquela presença Asta. Concluímos então, acho que nem nós mesmos queremos acreditar. Bem, uma experiência muito singular, né, de contato, mas que esses irmãos estão aí, né, irmãos de outros orbes mais avançados, tutelando a humanidade, principalmente em momentos de conflito, de guerra, de risco nuclear. Certamente esses seres, sob o comando de Jesus, que é o governador do planeta, Jesus não gerencia religiões, Jesus é o governador espiritual da Terra, né? As religiões que devem se esforçar para serem canais dele, né? Estarem de fato a serviço dele. Acompanhe aí, devo gravar mais alguns vídeos desse livro singular do médium Chico Monteiro, Eu Viajei num Disco Voador. Você acredita nessa possibilidade? Muito bem. A Bíblia está cheia de relatos sobre coisas assim, né? Só que a gente, no campo religioso, isso tudo fica meio folclórico, né? Talvez a ufologia dê um caráter um pouco mais científico a essa realidade transcendente da vida maior. Ok? Bate o dedão aí, se inscreva no canal, mande esse vídeo para pelo menos uma pessoa, nos ajude. E amanhã às 19 horas a nossa live. Ok? Muita luz.
Muita paz.